Olá pessoal, como eu disse para vocês, estou trazendo 2 vídeos novos. Esse é o primeiro, semana que vem eu trago o próximo sobre as mudanças que teve na regra antes das Olimpíadas. Hoje nós vamos falar sobre a barreira, o que mudou nas instruções da Federação Internacional para a barreira, essa ação tão contestada por algumas equipes. Então bem-vindos fãs do vôlei, de árbitros a jogadores, de técnicos a torcedores. Sou Anderson Caçador, o árbitro instrutor de barreira aqui do canal, e nós vamos começar logo depois da vinheta. Pessoal, então foi uma surpresa que a Federação Internacional geralmente ela faz mudança na regra depois do ciclo olímpico, ou seja, depois das Olimpíadas de Paris, que vai ser daqui a pouco, né? Quando termina o ano, no início do ano vem com as mudanças na regra, mas ela abriu uma exceção e mudou a regra de barreira. Eu vou explicar para vocês, mas antes vou falar como que era antes. Não tinha problema nenhum daqueles 3 jogadores que estão na rede ficarem juntos, colocando as mãos aqui, colocando as mãos em cima, formavam aqueles 3 jogadores, e algumas equipes ainda colocavam 2 jogadores atrás desses 3, então formavam uma parede de 5 jogadores e o sacador ia fazer o saque. E muita gente andou reclamando sobre isso. E o que foi determinado? Se o saque for em suspensão, aquele que você joga a bola e salta, não vai ter barreira, não vai ter problema nenhum, por causa desse agrupamento. Agora a regra mudou um pouco. Mas nas outras questões de barreira continua, tá? Aquela não poder ficar se movimentando, querendo atrapalhar o adversário, essa aí a regra deixou a mesma coisa. O que mudou foi esse agrupamento e posição das mãos, que eu vou explicar para vocês agora. Então a Federação Internacional, através do guia de arbitragem e instruções, nem foi através da regra não, que é aquilo que eu te falei, eles vão mudar depois das Olimpíadas de Paris. Definiu que para as competições que terão início em 2024, sejam aplicadas as novas instruções para a barreira durante o saque no voleibol. As condições anteriores, como ficar movimentando os braços ou se movimentar de lado para o lado, estão mantidas. O texto então veio reforçar aquilo que eu falei lá na introdução. Tem várias formas de você fazer barreira. Aquelas de ficar movimentando os braços ou movimentando lateralmente para atrapalhar o adversário continua sendo barreira normalmente. O que mudou é sobre o agrupamento desses jogadores, tanto os jogadores da frente quanto os jogadores de trás, ou até mesmo dos da frente com de trás, que algumas equipes usavam das duas formas. As novas instruções para marcação de barreira são: quando uma equipe está claramente agrupada com intenção de fazer barreira. Então vamos ver esse vídeo, olha só, você vai ver que tem a clara intenção, tanto que os jogadores são chamados, olha lá, formando 3, 4, 5 e o saque. Aqui, vou repetir para vocês, existe uma clara intenção de fazer barreira, olha só, os jogadores estão lá, 1, 2, 3, 4, 5 e o saque sendo executado aqui. E como eu falei, o árbitro não marcou falta aí porque nesse momento isso não era uma falta de barreira. Mas a partir de agora vai ser sim barreira, quando há um agrupamento de jogadores com a intenção de bloquear a visão da equipe que está recebendo. E como deve ser julgada essa intenção? Quando há esse agrupamento desses jogadores, ficam um do lado do outro, principalmente com os braços aqui, com os braços acima, se formando uma linha e muitas vezes com jogadores de fundo. Não há problema os jogadores estarem agrupados ali, por exemplo, tem 3 jogadores, Esse aqui de meio vai ficar aqui e um vai para um lado direito, o outro vai para o lado esquerdo. Não tem problema eles estarem ali. Eles não podem estar agrupados com a intenção, ou seja, ganhando muito espaço para atrapalhar o adversário. Eles podem ficar ali no meio, não tem problema nenhum. Mas quando formam esse grupo de jogadores, é muito fácil de ver se eles estão com a intenção ou não de formar essa parede para impedir o adversário de vir o saque. A outra mudança que tem é o seguinte: os jogadores estão com as mãos acima da altura da cabeça. Podem, no entanto, proteger a cabeça por razões de segurança, mas não devem levantar as mãos acima da cabeça. Então, pela nova instrução, quando o atleta está com as mãos acima da cabeça, não vai ser permitido. Mas ele pode colocar as mãos aqui para até proteger a cabeça do saque do seu próprio companheiro. Aqui nós temos uma foto que ilustra muito bem o que vai ser permitido. Mesmo que tenha um agrupamento desses 3 jogadores aqui na rede,
não há problema algum, porque olha, o central está voltado para frente e olha a posição das mãos dele, exatamente como está permitido. O levantador vai para a posição 2 e o ponteiro vai para a posição 4. Não dá problema de ter esse agrupamento aqui. Agora, se tivessem todos iguais o jogador de meio, o Otávio, um aqui, o outro aqui, e até esses jogadores do fundo aqui também alinhados, aí sim seria um problema. Mas essa posição aqui é perfeita, não vai ter problema algum. Isso que nós vamos permitir a partir de agora. Aí vem a instrução, porque não é para levar ferro e fogo desde o início. Então, a Federação Internacional colocou a seguinte norma: depois que todos tomarem conhecimento da nova instrução, e se na partida os atletas ainda estiverem fazendo essas ações, ou seja, de ficar com a mão para cima, de ficar agrupando, né, o primeiro árbitro pode advertir os atletas para se separarem ou para baixarem os braços. Caso não faça, o primeiro árbitro deve apitar barreira após o saque. Então, entenderam as instruções? Por exemplo, na Liga das Nações, o que foi feito? Na primeira semana, no masculino e no feminino, foi aqui no Rio e também na Turquia. Qual que era a orientação? A gente falava para os capitães, para os técnicos, e não houve marcação. A partir da segunda semana, começou a ter a marcação dessa barreira. Mas os atletas adaptaram muito rapidamente sobre essa regra. Inclusive, é muito bom para quem está recebendo, né? Ver aquele tanto de pessoa na frente. De vez em quando alguém ficava com o braço lá, não era marcado, eu falei assim: fulano, esquece do braço, se alguém agrupava, por favor, separa, né? Aí depois que todo mundo recebeu essa informação, a Cobrave, inclusive, já passou essa orientação para todos os diretores de arbitragem do Brasil e pede que essa informação seja repassada para todos, para as federações, para as equipes, para os técnicos, para os árbitros, para os atletas. Quando todo mundo estiver sabendo, vai começar a implementar essa nova regra. Isso já foi divulgado em junho, então teve junho, julho, agora é um período que tem menos campeonatos, né? A partir de agosto vai começar a ser implementado. Lógico que cada estado vai ter a liberdade de fazer isso para suas competições locais. Mas para os campeonatos geridos pela CBV e Cobrave, CBI, CBS, Supercopa, Superliga, vai ser sim já implementada essa nova regra. Então, fazendo um resumão para vocês, aquela movimentação que está vendo que a pessoa está querendo atrapalhar, mas mexendo os braços ao corpo, continua sendo barreira da mesma forma. Se houver grupamento com a intenção de provocar essa barreira, o primeiro árbitro pode pedir: por favor, separem, não faça isso. Agora, se a equipe continuar com esse processo, marca a barreira depois do saque. Mesma coisa com as mãos, tá? Se tiver com as mãos acima, pede para baixar. Mas não precisa ser tão rigoroso com essa questão das mãos, tá? Que às vezes uma pessoa está lá na entrada de rede, paradinho, e o saque está assim lá no meio, ela está com a mão aqui. É só chegar à arbitragem e falar assim: olha, pela nova instrução, pode colocar as mãos na cabeça ou as mãos para baixo, mas não a mão para cima. O importante é não ser um ferrinho de dentista para ficar lá procurando o erro, mas instruir os atletas, porque eles estão acostumados já com um padrão, para assimilarem esse novo padrão, e isso só vai trazer melhoria para o esporte. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa novidade, vai ficar muito melhor para quem joga, principalmente os líberos, os jogadores de defesa, vocês sabem muito bem disso. E no próximo vídeo vou trazer a outra mudança, essa é bem mais impactante e que gasta mais tempo e gera mais estresse quando ela for aplicada. Antes de sair, pedir para você dar lá o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal se ainda não fez, compartilhe os vídeos com seus amigos. Pois vocês fazendo isso, o canal Caçador do Vôlei vai crescer cada vez mais e eu vou trazer sempre conteúdos de qualidade para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Então aquilo que eu falei... Então o texto vai reforçar aquilo que eu falei lá Mas quando formam esse grupo, ele fica meio mais... Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Então é isso, pessoal. Pois fazendo isso, vocês fazem o canal...